Olá, amigos torcedores, tudo beleza? E chegamos ao final da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. E nessa última rodada não faltou emoção. Teve um jogo que o time não estava classificando, marcou gol aos 45 do segundo tempo, estava classificando e aí levou o empate e ficou de fora. Tudo isso a gente vai ver agora neste vídeo. Então, amigos torcedores, vamos direto ver o que aconteceu nesta última rodada da primeira fase do Paulistão da Série A2. Tá aí a 15ª rodada, começou com um jogo sem gols. Lá em Barueri, Oeste 0, Rio Claro também 0. As duas equipes já estavam classificadas. O Oeste com uma campanha fantástica, né? O Oeste que vem aí de um descenso da Série A1 e tem tudo aí para subir novamente. E o Rio Claro fazendo uma ótima campanha. A gente já vai ver a classificação aí dessas duas equipes. 0-0 lá em Barueri. O segundo jogo, São Bernardo 1, Velo Clube também 1. Esse é o jogo que eu falei lá no comecinho do vídeo. Os gols saíram só depois dos 45 minutos do segundo tempo. Jogo emocionante no estádio Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas. Mando de campo do São Bernardo Futebol Clube, que está mandando seus jogos lá em Campinas. Bom, e vamos direto aos gols. O primeiro gol saiu com o Leonardo do Velo Clube, uma jogada ali pela esquerda aos 45 minutos do segundo tempo. Velo Clube 1, São Bernardo 0. Esse gol, essa vitória do time do Velo Clube colocava a equipe de Rio Claro entre as 8 equipes classificadas para a segunda fase. Porém, na saída de bola, o São Bernardo tocou bola para a esquerda, tocou bola para a direita, o Velo Clube não chegou a tocar na bola, e aí o São Bernardo foi chegando, numa jogada pela esquerda, cruzamento na área, o goleiro não achou nada e a bola sobrou para Rodrigo marcar o gol do empate aos 48 do segundo tempo. O Velo marcou aos 45 e o São Bernardo empatou aos 48. E olha, que dó dos jogadores do Velo Clube que estavam aí classificados, lutaram, conseguiram um gol e aí tomaram o empate, um banho de água fria aí para os jogadores do Velo Clube e acabou então classificando a equipe do 15 de Piracicaba, né? Se o Velo Clube vencesse, o 15 ficaria de fora e o Velo entraria aí entre os 8 classificados. Mas como empatou, o 15 de Piracicaba é que entrou aí na zona de classificação. A gente já vai ver tudo isso, a tabela de classificação, daqui a pouquinho. Bom, eu queria desejar aí os parabéns à equipe do Velo Clube, aos jogadores do Velo Clube. Jogaram muito aí, principalmente no final aí dessa primeira fase, nas últimas rodadas. O Velo Clube foi bem, conseguiu resultados positivos e por muito pouco não classificou. O time que subiu, né? O Velo Clube vem da Série A3, foi campeão na temporada passada e quase classificou aí já entre os 8 da Série A2, então não tem que lamentar não, tem que comemorar muito aí você torcedor do Velo Clube, um time tradicionalíssimo. O Velo Clube é do ano de 1910, então parabéns aí à tradição, parabéns à diretoria que mantém um time forte aí e tem tudo aí para conseguir o acesso na próxima temporada. Vamos para o próximo jogo. Taubaté 1, Sertãozinho 3. Olha só que resultado surpreendente. Jogando lá em Taubaté, o Sertãozinho, que já estava rebaixado, ganhou a sua primeira partida na competição. Isso mesmo, ganhou o jogo fora de casa. Parabéns aí ao Sertãozinho, que mostrou atitude, mesmo rebaixado, mesmo na última colocação do campeonato, o time foi lá em Taubaté e buscou a vitória. O Taubaté foi quem abriu o marcador com Anderson aos 10 minutos de jogo. Diogo empatou de pênalti aos 30 minutos do primeiro tempo. Tony Galego virou para o Sertãozinho aos 34 do segundo tempo
E o mesmo Tony Galego fez mais um de pênalti aos 47 do segundo tempo. Final de jogo, Taubaté 1, Sertãozinho 3. O próximo jogo, outro jogo sem gols lá em Piracicaba, 15 de Piracicaba 0, Atibaia 0. O 15 precisava vencer, quase ficou de fora aí, o Velo quase tomou a vaga do 15 de Piracicaba, mas a verdade é que o time do Atibaia, ele tem uma defesa muito forte, e ficou nisso 15-0, Atibaia 0, as duas equipes aí estão classificadas. O próximo jogo, olha só, Portuguesa de Desportos 3, Audax 0. A Portuguesa ligou turbo nas últimas duas rodadas e classificou-se, conseguiu a classificação. O time da Lusa, tradicional time aí do estado de São Paulo, não estava bem, não começou bem o campeonato, começou na verdade muito mal, ficou na grande parte do campeonato aí fora da zona de classificação, mas na penúltima rodada venceu por 5-0 o time do São Bernardo, do Esporte Clube São Bernardo, e agora mandou um 3-0 aí frente ao Audax e conseguiu a classificação. A Portuguesa, a Lusa, ficou na 7ª colocação aí da primeira fase. Esse jogo foi lá no estádio do Canindé e o primeiro gol foi aos 26 do primeiro tempo, após cobrança de pênalti de Rafael Luz. O goleirão defendeu, mas o próprio Rafael Luz conseguiu no rebote marcar para a Portuguesa. No segundo tempo, Caio Mancha ampliou com mais um gol de pênalti. E já nos acréscimos, Caio Mancha marcou de cabeça o terceiro gol da Lusa. Final no Canindé, Portuguesa 3, Audax 0. O outro jogo, olha só que jogo de bastante gol, Água Santa 3, Portuguesa Santista também 3. Jogo então com muitos gols lá no Distrital do Inamar, o campo do time do Água Santa. Maranhão abriu o placar aos 21 minutos para Santista. Luan empatou aos 8 minutos e depois aos 39 ainda do primeiro tempo, o próprio Luan virou o jogo para o time do Água Santa. E logo depois desse segundo gol do Luan, David marcou mais um para o Netuno, fechando aí o primeiro tempo em 3-1 para o time da casa. Mas no segundo tempo a Briosa voltou com tudo. Denner diminuiu logo aos 2 minutos de jogo e Alex Guedes, aos 7 minutos do segundo tempo, empatou o jogo para a equipe da Briosa. O David marcou aos 2 minutos de jogo do segundo tempo e o Alex Guedes empatou o jogo em 3-3 aos 7 do segundo tempo, já estava tudo igual. Portanto, aí o time do Água Santa terminou toda a primeira fase, os 15 jogos, sem derrotas na competição. É o único invicto até agora. O próximo jogo, Monte Azul 1, Red Bull Brasil 2. Monte Azul 1, Red Bull Brasil 2. Jogo lá na cidade de Monte Azul e Ramírez abriu o marcador aos 16 minutos de jogo, Red Bull 1-0. Teles ampliou aos 37 ainda do primeiro tempo, 2-0 aí para o time de Bragança Paulista. E Vitinho, aos 21 minutos do segundo tempo, diminuiu para a equipe do Monte Azul. Placar final, Monte Azul 1, Red Bull Brasil 2. E o último jogo aí desta última rodada da primeira fase, Juventus 2, Esporte Clube São Bernardo 1. Esse jogo aí foi para cumprir tabela praticamente, porque o Cachorrão, o São Bernardo, já estava rebaixado, né? E o Juventus não tinha mais chances de classificação. Alfredo marcou para o Moleque Travesso aos 11 minutos do segundo tempo. Aos 37 o Cachorrão empatou com o Luiz Fernando, mas aos 39 Rubens fez o gol da vitória do time do Juventus. Placar final, Juventus 2, Esporte Clube São Bernardo 1. Termina aí então a 15ª rodada, a primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. Vamos embora ver a classificação. Em primeiro lugar, uma ótima campanha, uma excelente campanha. Oeste, 36 pontos, 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Foram 24 gols e 8 tomados, 16 gols de saldo.
Seguido então em segundo lugar o Água Santa com 31 pontos, o time venceu 8, empatou 7, não perdeu nenhum jogo até agora. Na terceira colocação, ótima campanha também do Rio Claro, mas veja a diferença, ó, o Oeste já fez 11 pontos a mais que o terceiro colocado, o Rio Claro. Ótima campanha aí, o Rio Claro também nas últimas rodadas ligou o turbo e passou muitos times aí e chegou na terceira colocação. Em quarto lugar, o Atibaia, 24 pontos, bela campanha também do Atibaia, que na verdade está lá na cidade de Americana, né? Na quinta colocação, o São Bernardo com 23 pontos, 5 vitórias, 8 empates, 2 derrotas. Na sexta colocação, o Red Bull Brasil com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Lembrando, pessoal, que o Red Bull Brasil está classificado, pode até chegar à final, e chegar à final significa acesso para a elite do futebol paulista, mas o Red Bull Brasil ele não pode subir, porque já existe o Red Bull, o time principal na elite do Campeonato Paulista, e não pode ter duas equipes da mesma empresa disputando o mesmo campeonato. Então, se acontecer do Red Bull Brasil chegar à final, for campeão ou vice, ele não sobe a equipe que ficar em terceiro lugar aí na competição, ok? Na sétima colocação, a Lusa Portuguesa de Desportos conseguiu aí nas últimas rodadas chegar entre os 8, 22 pontos também, 5 vitórias, 1 vitória a menos que o Red Bull, por isso em sétimo lugar a Portuguesa de Desportos. E fechando aí a zona de classificação, o 15 de Piracicaba com 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 11 gols a favor, 10 contra, um saldo de 1 gol. Essas são as 8 equipes classificadas e agora é mata-mata. O primeiro vai jogar contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. A gente já vai ver esse chaveamento logo após aí a classificação. Eu vou mostrar tudo para vocês, inclusive os dias dos jogos. Bom, fechando então a classificação, o lado B aí da classificação, né, a parte de baixo da tabela, o Veloclube ficou ali no quase, mas a gente já falou, parabéns aí ao pessoal do Veloclube, 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, ótima campanha. Na décima colocação, o Juventus com 17 pontos, em 11º, a Portuguesa Santista com 16 pontos, em 12º, o Monte Azul com 14 pontos, na 13ª colocação, o Taubaté com 14 pontos. Eu acho que a torcida aí do Taubaté esperava algo mais dessa equipe, não foi dessa vez. Na 14ª colocação, o Audax com 14 pontos também. E aí agora nós temos os rebaixados, né? Já desde a rodada passada já estavam definidos que o Sport Clube São Bernardo com 9 pontos e o Sertãozinho, que ganhou a primeira nessa rodada com 8 pontos, já estavam aí rebaixados. Uma pena, o Sport Clube São Bernardo, que subiu para a Série A2 na temporada passada, né? Desde os anos 80, o Sport Clube São Bernardo não chegava na Série A2, chegou, mas já está indo embora. Ano que vem disputa a Série A3, o Sport Clube São Bernardo, o famoso cachorrão. E o Sertãozinho, que já estava na Série A2 desde 2017, volta então para a Série A3, uma campanha realmente muito ruim aí lá do pessoal do Sertãozinho. Beleza, pessoal? Então vamos continuando aqui, só para fechar, olha só. Tivemos até agora 244 gols nesses 120 jogos da primeira fase, uma média de 2,03 gols por jogo. O melhor ataque foi o do Oeste com 24 gols, o do Água Santa e o do Veloclube fizeram 22 gols e vem logo atrás. E você sabe quem é a quarta equipe que mais marcou gols? É a equipe da Portuguesa de Desportos, que marcou 21, sendo 8 gols desses 21 exatamente na penúltima e agora na última rodada. A Portuguesa marcou 8 gols em 2 jogos, quase chega aí entre os primeiros de melhor ataque. A melhor defesa
O Oeste também, melhor defesa com apenas 8 gols tomados e o Atibaia com 9. Nós temos a artilharia o Cezinha do Rio Claro com 6 gols marcados, e aí nós temos os gols marcados por rodada. Nessa 15ª rodada tivemos 21 gols, uma média boa aí, 20 gols já dá 2,5, né? Ajudou a subir um pouco mais a média de gols da competição. E agora sim a gente vai ver como ficou as quartas de final. Olha só os jogos definidos. Serão 2 jogos, ida e volta. Dia 18 de maio, pelo menos é isso que está previsto lá no site da Federação Paulista de Futebol. Pode até ser que mude alguma coisa, mas eu acho difícil, mas está marcado lá. Ó, dia 18 de maio, na terça-feira, 15 de Piracicaba recebe o Oeste. O time que tem melhor campanha faz o jogo visitante primeiro, né? Vai visitar primeiro e decide em casa. A decisão será no dia 21 de maio, que vai ser na sexta-feira, lá em Barueri, Oeste e 15 de Piracicaba. O outro confronto, Portuguesa de Desportos e Água Santa, primeiro jogo no Canindé e o segundo jogo deve ser, não se sabe ainda que se vai ser lá em Diadema, porque agora nessa quartas de final vai ter VAR, né? Na primeira fase não teve o VAR, mas nas quartas de final vai ter VAR, e parece que lá no estádio do Água Santa tá difícil lá de instalar o VAR, pode ser que esse jogo não seja lá no estádio do Água Santa, tá? Bom, continuando aqui, o Red Bull recebendo o Rio Claro, e depois o Rio Claro decide em casa na sexta-feira contra a equipe do Red Bull Brasil. E o último confronto, São Bernardo e Atibaia, primeiro jogo no campo do São Bernardo. Eu acredito que o São Bernardo vai continuar mandando esses jogos lá no Brinco de Ouro da Princesa, e depois a volta lá provavelmente em Americana, esse jogo que o Atibaia vai mandar aí de volta. Beleza? Então esses são os confrontos aí das quartas de final da Série A2. São 2 jogos, ida e volta. Se terminar empatado em número de gols aí, teremos decisão por pênaltis. E aí sim classificam os 4 para decidirem quais serão as 2 equipes que vão subir para a elite do Campeonato Paulista. Então tá aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha passado aí informações da qual você estava procurando, amigo torcedor. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, isso ajuda aí ao vídeo ser mais divulgado no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e fique com a gente, participe do nosso time. Deixe o seu comentário também, com o maior prazer que a gente responde os comentários aí dos amigos torcedores. Muito obrigado e até o próximo episódio.